Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e começa aqui agora mais um Desenve Notícias, o comentário que diariamente nós na Revolução Industrial Brasileira trazemos para você a respeito de temas econômicos que se relacionam com a realidade do Brasil, com a realidade do mundo, com o jogo internacional, também com as perspectivas de economia e de política para o futuro do Brasil, sempre na perspectiva do desenvolvimento, que afinal de contas é o princípio que nos norteia, o princípio que nós abraçamos na Revolução Industrial Brasileira como meta e como centro do debate. Muito bem, hoje no Desenve Notícias, nessa quarta-feira, 28 de julho, eu vou comentar um gráfico trazido à tona, produzido pela LCA Consultores. A LCA Consultores é uma empresa brasileira de consultoria econômica, parece que também mexe com temas jurídicos, né? A LCA, e é muito respeitada por ter no seu quadro de consultores, né? Alguns dos nomes mais bacanas, aí, pessoas realmente muito qualificadas do debate da economia, tá? E aí não estou fazendo juízo de valor nem de linha de pensamento, tá? Mas são realmente profissionais muito qualificados os que estão lá dentro, né? E a LCA Consultores lançou um gráfico que ela faz esse gráfico com base em dados da Organização Mundial do Trabalho. Você vai ver, eu vou mostrar o gráfico ao longo do vídeo, a gente vai analisá-lo juntos, tá bom? Porque é um gráfico muito interessante. Então, os dados originais que norteiam, que baseiam a confecção desse gráfico, são da Organização Mundial do Trabalho, do IBGE e, segundo a LCA, outros institutos nacionais de estatística, ou seja, fontes brasileiras de estatísticas. O que mostra esse gráfico? Ele é um gráfico XY, ou seja, eixo, né, vertical e eixo horizontal, sobre pessoas empregadas e óbitos por Covid-19 por milhão de habitantes, tá? Então, vamos lá. É uma comparação entre número de pessoas empregadas, tá legal? E aí tem uma definição temporal aí para fazer essa comparação, e um número de óbitos, né, de mortes por Covid-19. Então a comparação é entre nível de emprego dos países que estão estudados aqui na análise e nível de mortandade por Covid, tá? Nos países apresentados também nessa análise. E, naturalmente, você precisa perguntar, bom, tá, nível de morte por Covid é um número absoluto, número de empregos, pessoas empregadas, é um número relativo, ele muda ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que precisa ser dita antes de eu mostrar o gráfico o dado de emprego é o seguinte, é a comparação entre pessoas empregadas no último dado observado já de 2021, tá? Para cada país lança suas estatísticas em uma data, né? Em uma época. Então o último dado observado para cada um dos países analisados já em 2021 contra, né, o período pré-pandemia, ok? Contra o último dado antes do período pré-pandemia, tá? Então o que mudou? Né? Quantas pessoas a mais ou a menos têm empregadas no determinado país no segundo último dado de 2021 em relação ao período pré-pandemia. Tá? Então é para tentar medir o quanto que a pandemia destruiu ou criou empregos em cada lugar de acordo com a medida de por milhão de habitantes. Então assim, você vai ter lá um número, por exemplo, 10 mil, 10 mil por milhão de habitantes. Tá legal? Então só para ficar claro. Então a partir de agora eu vou mostrar aqui o gráfico para você. Então tá aí o gráfico na tela. O gráfico, então você vê o seguinte, são vários países analisados, né? Tem aí, você está vendo as bandeirinhas, tem o nome, está em português, é fácil de compreender. Então vamos aí fazer a leitura. Então no eixo X, que é o eixo vertical, você encontra a diferença de pessoas ocupadas entre o último dado observado de 2021 e período pré-pandemia por milhão de habitantes. Repare que tem uma linha horizontal cinza, né? Mais ou menos ali na metade da imagem, né? Essa linha representa o zero, tá? Então ali você tem, quem tiver nessa linha, né, em relação ao eixo X, né, vai ter tido uma diferença de pessoas empregadas por milhão de habitantes, né? Em 2021, relativo ao pré-pandemia, né, nula, uma diferença nula, ficou igual, ficou ali entre, teve pouca diferença entre o pós-pandemia mais recente, que é o dado mais recente de 2021, e o pré-pandemia em termos de pessoas empregadas por milhão de habitantes. Repare, por exemplo, que a Finlândia, o Paraguai e a Holanda apresentaram
recuperação de nível de emprego muito positiva, né? Eles conseguem ter quase 20 mil pessoas a mais por milhão de habitantes empregadas já em 2021 do que no pré-pandemia, né? E a maioria dos países, né, tem menos empregados no pós-pandemia, agora em 2021, né, não é pós-pandemia, né, mas tem menos gente empregada na maioria dos países, tá? Ou seja, estão abaixo do zero, tá legal? Do que antes, né, no último dado pré-pandemia. Isso é o que esse gráfico mostra. E você pode reparar também que tem uma linha tracejada numa cor aí meio cor-de-rosa, né? Essa linha tracejada, que é uma diagonal descendente em relação ao eixo horizontal, essa linha vai mostrando a média, né? Então, assim, pegando todos os números, os melhores e os piores, né, de quantas pessoas a mais ou a menos ficaram empregadas por milhão de habitantes nesses países estudados, né, você acaba tendo uma média. E essa média mostra o seguinte, que quanto mais mortes, repare bem, e essa é um pouco a essência desse gráfico, né, quanto mais mortes por Covid, porque você tem no eixo horizontal a quantidade de mortes por Covid até 30 de abril de 2021 por milhão de habitantes. Tá? Então você tem, e aí, claro, não estamos falando de mortes diárias, preste atenção, estamos falando de mortes em números absolutos contabilizadas até 30 de abril de 2021 por milhão de habitantes, compreendeu? Então é desde o início da pandemia até 30 de abril de 2021 por milhão de habitantes. Então o Brasil, repare só, ele está como um dos países que mais mortes registrou por milhão de habitantes, né, segundo os dados aqui reunidos pela LCA, correto? Só que também ele está como um dos países que mais destruiu empregos durante o período da pandemia, né? Pegue-se, por exemplo, a França. A França está como um dos países que mais mortes por milhão de habitantes registrou, né, do início da pandemia até 30 de abril de 2021, porém, a França destruiu pouquíssimos empregos, né? Ela está na faixa de 0 a menos 10 mil empregos por milhão de habitantes, tá? E está bem no meio dessa faixa. Você pode chutar mais ou menos que a França conseguiu ter uma perda de empregos durante a pandemia que ficaria aí, estimemos, em menos 5 mil empregos por milhão de habitantes. Menos 5 mil pessoas empregadas por milhão de habitantes, tá? O caso, por exemplo, da Rússia, ela consegue ter um desempenho interessante, porque ela consegue ter um número de mortes por Covid por milhão de habitantes até 30 de abril de 2021 em torno de 800 por milhão de habitantes. Claro, todas as mortes são lamentáveis, mas é um número que comparativamente se saiu muito melhor do que vários outros países, né? Só que ela consegue manter ter uma preservação dos empregos na sua economia muito consistente, tá? E outros países, como Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália e Japão, têm desempenho ainda melhor. E claro, assim, o desempenho da Finlândia, do Paraguai e da Holanda foram desempenhos excepcionalmente bons, porque eles estão com números ainda... o da Finlândia é de fato o melhor caso, né? Consegue ter um número muito reduzido de mortes em número absoluto por milhão de habitantes, né? E ainda conseguiu criar uma quantidade massiva de empregos, né? Mas tirando o caso da Finlândia, que é um ponto completamente fora da curva, tem Paraguai e Holanda com números muito bons de empregabilidade e números, né, médios de mortes em termos absolutos, tá? Isso no comparativo do conjunto da pandemia. E aí você tem toda uma galera que vai descendo segundo a média, né? E a média mostra isso, assim, a média mostra que maior número de mortes em números absolutos por Covid-19 corresponde também a um menor número de pessoas empregadas, né, na sua economia por milhão de habitantes, na comparação entre agora e o pré-pandemia. E o Brasil, pessoal, é o país que ficou pior na foto, porque afinal de contas ele não apenas tem o menor número, né, de empregos
né? Ou seja, a comparação mais negativa, né? Empregos destruídos, né? O menor número ou o maior número de destruição de vagas de trabalho, tá? No período de agora em comparação à pré-pandemia, como também tem um dos 3 maiores números, junto com o Reino Unido e Itália, números absolutos de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes. Então, assim, agora eu vou tirar o gráfico da tela, já não precisamos mais olhar para o gráfico, acho que ficou bem explicado. Eu acho que a interpretação desse gráfico ela é muito autoexplicativa. Basicamente, esse é o gráfico que derruba a tese de que havia uma oposição entre preservação de empregos e preservação da vida. Na realidade, o que aqui ficou demonstrado é que os lugares que foram logo tentar reabrir sua economia atabalhoadamente, não cuidando exatamente da situação de saúde pública, né, na perspectiva de que uma atenção à economia precisaria sacrificar a atenção à saúde, ou que uma atenção à saúde pública nessa situação que nós vivenciamos seria um sacrifício da economia, como foi o caso do Brasil, não é verdade? Trouxe, né, esse resultado aí que aparece nesse gráfico e que, infelizmente, é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Né? Quando, na realidade, a abordagem mais inteligente, né, tanto para a economia quanto para a saúde pública, nesse período de provação em que o mundo passou e ainda está passando, foi mesmo a abordagem de usar a pandemia para promover mudanças estruturais, tá? Recolher a economia, né, de contato pessoal, auxiliar, né, aqueles que dependem dessa economia de contato pessoal, que em geral, né, assim, na média, são, né, aqueles que participam das economias de menor valor, e investir muito nas economias de maior valor que podem, né, operar e produzir com muito mais valor e muito mais qualidade e escalas qualitativas, né, investir o dinheiro, né, dos governos e das empresas nessas outras economias e robustecê-las, promovendo, portanto, uma transição estrutural dentro das economias, visando a retirada de movimentação, de dinamismo econômico das economias de menor valor e mais contato pessoal para as economias de menor contato pessoal e maior valor. Por exemplo, né, indústrias e serviços sofisticados. O que possibilitou que esses lugares pudessem preservar a saúde da sua população do contágio, né, e, ao mesmo tempo, criar valor. Então, essa foi a abordagem inteligente da pandemia, e a abordagem burra da pandemia foi, infelizmente, a que nós tivemos, como fica comprovado aí pelo número desse gráfico, né? A abordagem que opôs, né, dinamismo econômico e preservação da saúde pública, e no final das contas, por fazer essa opção de opor aquilo que não é oponível, né, acabou se sacrificando as duas coisas. E aí, quer dizer, claro, agora em 2021, diante do fato de que nós tivemos um mergulho na economia muito grande e tivemos uma depressão na economia mais pobre, enquanto a economia mais rica, né, se retorna, a economia mais pobre fica ainda mais, por mais tempo deprimida, com taxa de desemprego muito alta, etc, etc. Né? Agora, nós somos né, expostos a hipocrisias do tipo celebrar, né, o suposto crescimento do PIB brasileiro esse ano, quando, na verdade, o crescimento do PIB brasileiro esse ano não é mais do que a recuperação estatística, né, do grande mergulho de 4,1% produzido em 2020, né, em função apenas das elites econômicas que tiveram o privilégio de ter as suas atividades nesse período de 2021 reativadas com mais celeridade em função tanto do chamado novo boom de commodities, que eu discordo que seja um boom, mas, né, que de fato tem aí uma sobredemanda de commodities, como, por outro lado, né, da nova realidade de sanguessugação da dívida pública pelo sistema financeiro.
né? Enquanto essas coisas ditarem o ritmo do PIB, claro, o PIB brasileiro pode crescer. E aí, no restante da sociedade, isso não se reflete. Então, isso é a realidade do Brasil no pós-pandemia, para o qual nós estamos nos encaminhando aos poucos, muito aos poucos, porém, com uma marca profunda, tanto de perda de empregos, quanto de perda de vidas. No fundo, a oposição que o Brasil tentou acreditar de que havia, né, não podemos preservar a vida para poder preservar o emprego, revelou-se profundamente errada. Esse era o comentário do Desenho de Notícias de hoje. Pessoal, obrigado, até amanhã.